e eu costumo cantar ela também. Mas isso quando eu estou dentro do trem, aquele cheião, entendeu? Que aí começa a ficar as coisas todas ruins. Enquanto o pessoal começa a reclamar, eu ali vou só pronunciando assim, devagarzinho. As pessoas só veem meus lábios mexer, mas não escutam, né? Cantando ali baixinho. E essa música, ela faz parte do medley, irmã Ellen. Quantos aqui tem o Arautos do Rei 50 anos, ela faz parte do medley 3, né? Que é 9 minutos de música. Imagina cantar 9 minutos, né? Mas eu faço isso dentro do trem, tranquilo. Eu só não faço aqui porque eu acho que não tem o playback do medley 3, tá? E a capela não sei se fica legal, né? Então, Vou procurar. Não me atrevo, né? Medley 3. Inclusive, essa é a penúltima parte. E depois ele vem onde ele fala, filho, vai, chegou a hora. Eles cantam essa parte, né? Aí, maior barato. Olha, temos aqui 20 minutinhos para a gente fazer uma reflexão aqui, maravilhosa. E amanhã é feriado, né? Então está tudo tranquilo. Tem uma parte, né, que eu acho o máximo, inclusive, fazendo uma música hoje. Bom, como não tem ninguém aqui perto de mim, deixa eu dar uma desligadinha aqui, para estar fazendo concorrência comigo. Tem uma parte, né, que os próprios comentários falam que uma parte da Bíblia, um diálogo que tem que fora de série, entendeu? Da forma como vai sendo desenvolvido. E eu, meditando, né, nessa parte aqui, e vi que realmente é fantástico mesmo, simplesmente são um diálogo de duas pessoas, mas a paciência de um, que é totalmente superior, e a humildade daquele que está conversando com ele. Eu não imagino, eu acredito que vocês já imaginam de quem a gente vai falar, né? Mas vamos lá, abra a sua Bíblia aí no capítulo 18 do livro de Gênesis, e a gente vai meditar aqui nos versículos e a gente vai ver essa parte, esse diálogo. Eu, por diversas vezes, quando eu estou num lugar tranquilo assim, eu costumo fazer esse tipo de coisa, né? Porque geralmente a gente vai a Deus mais para, geralmente em aflição, mas mais para pedir, né? Mas tudo bem. Então, capítulo 18, e nós vamos a partir do versículo 22. A partir do versículo 22, que a gente vai ver esse diálogo. Vamos orar? Senhor, nesse momento a sua palavra encontra-se aberta para que todos nós possamos meditar. Portanto, pedimos a tua companhia e que o Senhor nos dê compreensão de tudo aquilo que vamos examinar. E como eu costumo falar, que é sempre que sirva para as nossas necessidades, né, as nossas orientações, e também para orientar aquelas pessoas que às vezes em dificuldade precisam de uma palavra amiga, e que nós possamos então buscar nessa palavra que vem de ti para auxiliar as pessoas. No nome de Jesus pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Bom, a história aqui é a seguinte. Deus vem, né? Jesus vem para informar Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídos. Então, primeiro ele aparece lá, ele está sentado ali na porta da tenda dele, e aí ele vê, né, aquele pessoal chegando, e ele corre lá, manda a Sara fazer
rapidamente ali uma comida, e aí vem, serve, eles comem, e depois Deus parte para fazer, quer dizer, manda, né, seus anjos irem para fazer o que tem que ser feito. E aqui, a partir do versículo 22, como eu falei para vocês, a gente ia meditar nessa parte, diz assim: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirá ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? E aí ele fala aqui uma coisa interessante, né, no versículo 25: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça ao juiz de toda a terra? Aqui, um diálogo e exaltando a Deus, quer dizer, aquele que é, digamos assim, o rei do universo, né, construtor de todo esse universo, e ainda é juiz, né? O juiz, ele tem o trabalho de manter as coisas em ordem, tanto é que ele dá a sentença, né? Ele condena, e quando é inocente ele também absolve. Se bem que muitas das vezes os advogados estão aí, principalmente os criminais, para provar que mesmo que o cliente dele seja culpado, ele tem que provar que ele tenta provar que aquele cliente dele é inocente. Rapidamente eu conto aqui para vocês um caso que aconteceu em Três Rios. Um rapaz influente tinha uma namorada, um fazendeiro, era filho de um fazendeiro influente na cidade de Três Rios. E aí, eu não sei o porquê, a namorada se separou dele. E aí o que acontece? A justiça vem e prende ele e tal, mas aí a família de posse veio aqui no centro do Rio e chamou um advogado fera, de nome Clóvis Sayone. Talvez alguém aqui já escutou falar desse advogado. O cara é bom. E aí o que acontece? Todo mundo naquela cidade sabia que aquele rapaz, ele matou o namorado dessa menina. Só que por ele ser de família rica, né, fazendeiro, eles queriam todo momento, a todo custo, fazer com que ele não ficasse preso. E aí o que acontece? Vieram aqui e chamaram. Esse assunto eu escutei numa entrevista do próprio Clóvis Sayone. Aí ele disse o seguinte: o repórter chega, né, para a gente cortar, o repórter chega e diz para ele assim: olha, todas as evidências, as provas mostram que esse rapaz, ele matou o namorado atual da menina, né? Depois que ele descobriu que ela, a ex-namorada dele, estava namorando esse rapaz. Aí o Clóvis Sayone virou e falou assim: olha, esse rapaz é de boa aparência, a família dele tem uma influência fora de série, tem muito dinheiro, pode pagar, então eu vou provar que esse rapaz é inocente. Então, quer dizer, o próprio advogado, né, falou isso. E, olha, irmãos, pastor, ele conseguiu fazer com que aquele rapaz ficasse livre, entendeu? Então, por aqui a gente vê. Então, Abraão agora, né, fala em Deus, né, o juiz de toda a terra. Quer dizer, ele estava pedindo aqui que Deus não matasse, né, destruísse Gomorra e Sodoma, mas se tivesse ali pessoas justas, que ele então pouparia. E Deus foi naquela tranquilidade dele, como a gente vê aqui, né, no texto, foi conversando com ele. Vamos lá, vamos chegar mais à frente.
Versículo 26. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor dele. Por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Essa parte aqui também é interessante, né? Quer dizer, ele estava falando ali com uma pessoa poderosa, a pessoa de Deus, né? Então ele ali se humilha, dizendo: olha, me atrevo a falar, como quem diz assim: olha, Senhor, me perdoa, mas eu vou falar mais um pouquinho. E então ele fala aquilo, né, que lá em Gênesis está escrito, né, onde Deus, quando deu a sentença para Adão, ele falou assim: ó, tu és pó e ao pó tornará. Então quer dizer, agora, ó, bem lá na frente já, né, Abraão chega aqui e diz assim: ó, eu que sou pó e cinza, né, me atrevo a falar. Então quer dizer, desceu bem a humildade, né, fora de série. Quer dizer, a gente vê ali um homem que era uma pessoa importante, porque eu costumo dizer que esse pessoal de grande abastado da Bíblia, eles eram ou agricultor ou pecuarista, e Abraão era as duas coisas, porque ele criava gado e também tinha plantações de trigo. Então ele era as duas coisas, pecuarista e agricultor também. Então aí, mas ele se rebaixou ali, falando, conversando com Deus. Versículo 27. Disse mais Abraão: eis que me atrevo. 28. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. O diálogo continua, versículo 29. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não o farei por amor dos 40. Oi? Som. Alguém falou? Oi? Legal. Esse aqui já se foi. Pronto, desligado. Alguém falou, eu escutei alguém falar alguma coisa, foi? 40, ok. Continuou, versículo 30. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30, respondeu o Senhor: não o farei, se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse Abraão ainda: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Versículo 33. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor e Abraão voltou para o seu lugar. Bom, irmãos, rapidamente, né? Aqui, o que eu queria trazer, a coisa que me impressionou aqui, né? Me deixa maravilhado, é a paciência de Deus conversando, né? Ali com... Está ligando a câmera? A paciência, de repente ele diz ali: olha, Senhor, não se ire, como quem diz assim: Senhor, eu acho, digamos assim, estou perguntando muito. Alguém já conversou aqui com alguém que a pessoa diz assim: está falando muito, já era para ter ficado quieto. Acontece às vezes, né? Nós seres humanos somos dessa forma, né? Cala a boca, fulano. Aí, lá em
lembrei da minha filha, a Maraísa. Às vezes a Maiara conversando com ela, daqui a pouco ela se enchia do que a Maiara estava falando. Cala a boca, Maiara! Aí a Maiara dizia assim: não calma não. Irmã, né, sabe como é que é? Então aqui, a gente acha interessante, pelo menos eu achei, né? A paciência de Deus, né? Respondendo ali, aos pouquinhos, começou com 50 e parou nos 10, né? Porque ali a gente viu o seguinte, assim, vamos contar as pessoas agora que mais ou menos poderia ter 10. Ló e a sua esposa que estava lá dentro de Sodoma, e suas 2 filhas, são 4. Mas essas meninas estavam noivas, então já daria, né, mais 2, 6. E aí provavelmente alguma parentela daqueles 2 jovens, então 10 pessoas. Então Deus jamais destruiria, né, a cidade por causa de 10 que estavam lá dentro. Então quer dizer, salvaria a vida, digamos assim, de milhares, né, que eu acredito que Sodoma tinha uma população legal, por causa de 10. Então quer dizer, às vezes a gente pode pensar assim: olha, ali não tem ninguém que presta, então por mim pode dançar todo mundo. Mas na realidade a Bíblia fala o quê? Nós temos que orar até pelos nossos inimigos, que ali em Sodoma as pessoas eram completamente perversas, então fazia mal mesmo às pessoas. E ali estava Abraão intercedendo, né? E aí a gente vê a paciência de Deus em atender aquelas perguntas que ele fazia, e também o interessante, a humildade que ele tem. Aí eu fico imaginando, será que nós temos, né, será que nós temos essa capacidade assim, de estar batendo um papo com Deus, quando estamos numa tranquilidade? Eu falei, eu costumo fazer isso, né? Se por acaso aqui não tem alguém que não faça, então por favor faça. Rosemary, por exemplo, quando vai para a Barra de São João, você tem uma praia tranquila lá, né? E dá para chegar e olhar ali, você fica contemplando ali a natureza de Deus, né? E às vezes eu faço isso também quando eu vou para Rio das Ostras, eu escapulo lá um pouquinho sozinho, aí eu vou lá na beira da praia, geralmente está quase perto do pôr do sol, porque no pôr do sol é sozinho. Aí eu vou lá, aí ali eu começo um diálogo ali, falando, né? Praticamente eu estou falando sozinho, mas na realidade a gente está falando com Deus, né? Eu costumo dizer assim: Senhor, que coisa maravilhosa, né? Olha só o poder dessas ondas e tal. Aí você, né, vai embora. Irmãos, olha, isso é muito bom, tá? E às vezes a gente pode pensar assim: Deus não ouve, não. Ouve sim. Abraão é tido como o amigo de Deus. Então ele conversava sempre, né, com o Senhor. Um momento que Deus ficou sem falar com Abraão foi após Isaac nascer. E ele deu um bom tempo, né, anos ali sem falar com Abraão, até que quando ele veio falar com Abraão, ele pediu o filho dele em holocausto lá no Monte Moriá. Então quer dizer, já era costume, mas ali, além dele conversar, ele intercedeu por centenas de pessoas. Então, né, esse é o nosso dever, né, enquanto aquelas pessoas digamos que eu costumo dizer assim: eu não tenho inimigo, mas às vezes tem uma pessoa que é inimigo sem eu saber, só por causa do meu jeito de ser. A pessoa gosta desse cara, né? Já escutei diversas coisas assim. Então nós temos que orar por essas pessoas, e ao mesmo tempo, sempre que a gente tiver um diálogo com Deus, é nessa base, né? Na humildade, assim como Abraão, que é uma pessoa importantíssima, foi lá e falou: eu que sou pó e cinza. E realmente ele falou a verdade, né? Porque Deus lá atrás, no Gênesis, lá na frente, ele tinha falado: olha, tu és pó, falou para Adão, e ao pó tornará. Então Abraão agora confirma isso, né? Eu que sou pó e cinza. Se rebaixou bem. E a outra parte é no sentido, né, da intercessão que ele faz para aquele pessoal, e Deus naquela paciência de falar com ele. Eu tenho costume, sou muito esquecido dentro de casa, às vezes eu esqueço aonde botei
às vezes alguma coisa na hora de vir para a igreja, às vezes eu tiro a aliança para lavar o rosto ou tomar banho, porque a química desbota ela, e aí eu não sei às vezes onde botei, aí eu fico, procuro aqui, procuro ali, aí daqui a pouco eu já digo: Senhor, olha, eu não sei onde está esse objeto que eu estou procurando não, mas o Senhor sabe onde está, eu tenho certeza disso. Então, ó, por favor, vou ficar aqui andando de um canto para o outro, me leva lá no local onde aquilo está. Olha, não é me gabando não, eu demoro um pouquinho, mas eu acho. Aí, em humildade, eu vou lá e agradeço. Então, quer dizer, é um diálogo que todos nós, né, devemos ter com Deus, e Ele está sempre disposto a nos escutar. Assim como Ele bateu esse papo aqui, né, com Abraão intercedendo por um monte de ímpio, mas por causa de 4 pessoas na realidade, né, que saiu dali com os anjos. Só que a mulher, né, teve naquela euforia de não querer deixar tudo que conquistou para trás, aí olhou para trás e, né, virou uma estátua de sal. Se bem que hoje já tem aí na internet espalhado uma controvérsia aí dizendo que a mulher de Ló não virou uma estátua de sal, não. Eu prefiro acreditar no que está escrito ali na Bíblia, entendeu? Até que venha outra situação. Então, irmãos, que Deus nos abençoe, né? Que possamos meditar, né, nesse versículo aí, nesse diálogo maravilhoso que Abraão teve com Deus, né? Que privilégio, né? Nós hoje não temos a possibilidade de ver Deus, mas podemos conversar com Ele sim, que Ele com certeza vai estar junto ali, se precisar Ele vai até te responder, dependendo do que você perguntar. O Senhor nos abençoe. Amém. E para encerrar o culto dessa noite, nós vamos ao som do CD